Então vamos ouvir de novo, mais uma vez, as palavras deste maravilhoso salmo. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso outro dia, uma noite o revela outra noite. Sem discurso, nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Louvado seja Deus pela sua palavra, que seja abençoada esta curta reflexão da palavra de Deus. Bem, desde que nós nascemos, nós já chegamos ao mundo como criaturas que se comunicam. Comunicamos com o mundo ao nosso redor desde o primeiro momento de vida. De início, nosso modo de comunicação é o choro, a linguagem universal de todos os bebês. Por falta de outra linguagem, começamos a vida nos comunicando pelo choro. Mas depois do choro vem os primeiros gestos, as primeiras sílabas e, enfim, as primeiras palavras. Quem aqui ainda consegue se lembrar das suas primeiras palavras ou das primeiras palavras dos seus filhos? Alguém? Tem gente que registra e até um caderninho especial. E quando aprende a falar, não para mais, não é verdade? É palavra após palavra após palavra, frase após frase, pelo resto da vida, nos comunicando sempre, a fim de nos conhecermos e de sermos conhecidos neste mundo. Bem, quando abrimos as páginas da Bíblia Sagrada, nós nos deparamos com um Deus único e singular. E uma das coisas que distingue o Deus da Bíblia de todos os demais deuses é que este Deus fala. Os outros deuses têm boca, mas não falam, mas o nosso Deus fala, e a sua fala é poderosa. Desde os primeiros momentos da criação, Deus fala e por meio da sua palavra Ele cria tudo o que há. Ele fez os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Mas como Deus fala a este mundo? E por que Ele nos fala tanto? Bem, é sobre isso que nos fala o Salmo 19. E a lição desta manhã é muito simples. Deus fala a nós por meio da sua criação e Deus fala a nós por meio das Sagradas Escrituras, a fim de ser ouvido e obedecido. Então, crianças, se vocês estão conosco, aí com a sua prancheta, sua folha em branco, podem virar a prancheta, ok? Na horizontal, por comprido, e dividir a folha em 3 colunas. 3 colunas aí na sua folha, ok? E em cada coluna, no topo de cada coluna, você vai colocar os números dos versículos que correspondem a cada parte do Salmo. São 3 partes, por isso 3 colunas. Então, no topo da primeira coluna, podem colocar 1 a 6, vão corresponder aos versículos 1 a 6. Na segunda coluna, versículos 7 a 10, corresponde à segunda parte. E por fim, versículos 11 a 14. Corresponde à terceira parte, ok? 1 a 6, 7 a 10, 11 a 14. Tem até adultos que gostam já, no seu caderninho já vão dividir em 3 partes a folha, ok? Então, crianças, na primeira coluna, okay, debaixo dos versículos 1 a 6, vocês podem escrever as palavras Deus fala na criação. Deus fala na criação. E abaixo das palavras você pode desenhar um céu bem bonito, estrelado, um sol radiante, ok?
Então, de acordo com o salmista, nos versículos 1 a 6, Deus nos fala claramente por meio da sua criação. Então, olhe atentamente para esses versículos e note os verbos que se repetem aqui. Os céus declaram, o firmamento proclama, um dia fala disso, outro dia, uma noite o revela, sua voz ressoa por toda a terra, suas palavras. Notaram isso? Como os céus e o firmamento falam do seu Criador, revelam o nosso Deus Todo-Poderoso. Cada estrela, cada constelação, cada galáxia, cada supernova, cada nebulosa, cada buraco negro, cada corpo celestial aponta para o seu Criador. Então, quando olhamos para os céus, seja a pleno meio-dia, num céu de brigadeiro sem nuvens, ou numa noite clara e estrelada, nós estamos assistindo a uma exibição em 3D, uma exibição constante da grandeza e da majestade do nosso Criador Todo-Poderoso. Estamos vendo o espetáculo da glória do Criador estampado nos céus. Diz o salmista que esta revelação, esta comunicação de Deus não é apenas evidente nos céus, ela é abundante e abrangente também. Olha o versículo 2. Diz que um dia fala disso, outro dia, uma noite o revela outra noite, ou seja, todo dia e toda noite Deus está se exibindo na sua criação. E mesmo que este discurso, versículo 3 e 4, não contenha palavras ou voz, bem, Deus se faz conhecido por toda a terra, por toda a sua criação. Então já paramos para pensar nisso? Nenhum ser humano, em nenhum lugar do planeta Terra, em nenhum momento da história da humanidade, jamais deixou de testemunhar a glória do Criador estampada na criação. Não há um ser humano que possa dizer no último dia perante Deus que não pôde conhecê-lo, porque diz a palavra que Deus se fez conhecido por toda a terra, em todo lugar, em todos os momentos. Para deixar isso ainda mais claro, na continuação do versículo 4, versículos 5 e 6, o salmista chama a nossa atenção para um habitante dos céus, o sol. Ele compara o sol a um noivo que sai de uma tenda ao encontro da sua noiva, com alegria, com expectativa, com vigor para encontrá-la. Semelhante também a um herói de guerra que se lança à batalha. Então, assim como ninguém pode deter, parar um noivo ao encontro da sua noiva, ou um herói de seguir para o campo de batalha, ninguém pode parar o sol de exibir o brilho e a glória do seu Criador, porque diz o texto que nada escapa ao seu calor. Se você mora no Rio de Janeiro, você sabe exatamente o que isso significa. Nada, absolutamente nada e ninguém escapam do calor do sol de Deus. Bem, se as escrituras estão corretas, o que pensamos então daqueles como o famoso biólogo ateu Richard Dawkins, que diz que Deus é apenas um delírio? Se existem pessoas tão inteligentes e razoáveis no mundo que duvidam da existência de Deus, bem, então não é razoável duvidar que Deus existe de fato? Ou será que Bertrand Russell, outro famoso ateu e crítico do cristianismo do século XX, ele estava certo ao dizer que Deus simplesmente não havia nos dado evidências suficientes da sua existência na criação? Bem, se existem pessoas inteligentes e razoáveis neste mundo que ainda duvidam da existência de Deus, o problema não está em Deus. O problema está nas pessoas que confiam mais nas suas impressões e nos seus raciocínios equivocados do que na comunicação clara de Deus. Aliás, creio inspirado pelo Salmo 19, o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz que Deus se faz claramente conhecido por meio das suas obras criadas. Seu poder, seus atributos divinos podem ser claramente conhecidos pela sua criação, mas os homens preferem suprimir, ocultar, abafar a voz de Deus na criação, fingindo que Ele não está lá, fingindo que Ele não existe de fato. Mas por isso, todos terão que prestar contas a Deus um dia.
Se os homens permanecem cegos e surdos diante da comunicação clara de Deus na criação, o problema não está em Deus, o problema está na cegueira e na surdez dos homens. E se alguém aqui ainda não teve os seus olhos abertos para enxergar a glória de Deus na criação, ou seus ouvidos destapados para ouvir Deus nos falando na criação, que Deus hoje possa curar a sua cegueira, que Deus hoje possa curar a sua surdez, que hoje você possa ver a glória de Deus na sua criação e ouvi-lo na sua palavra. Em segundo lugar, diz o Salmo, versículos 7 a 10, Deus nos fala claramente por meio das Sagradas Escrituras. Então, crianças, na segunda coluna, logo abaixo dos versículos 7 a 10, podem escrever: Deus fala na Bíblia. Deus fala na Bíblia. E abaixo das palavras pode desenhar uma Bíblia bem grande, bem bonita, ok? Deus fala na Bíblia. Bem, quando nós apreciamos uma obra de arte, uma invenção científica, um projeto arquitetônico, ao olhar para essa criação, podemos saber algumas coisas, ver algumas coisas a respeito do seu Criador, um pouco da sua imaginação, da sua criatividade, da sua inteligência ao fazer aquela obra, mas ainda não podemos conhecer o artista ou o projetista da obra pessoalmente. Você não simplesmente pode olhar para um prédio, ou para um quadro, ou para uma máquina e saber, bem, qual é o nome do inventor, qual é a sua história, por que ele fez isso e para que fim. Para isso precisamos de mais informação, mais comunicação. Assim também, quando olhamos para os céus e a terra, podemos saber algo de Deus, mas ainda não podemos conhecê-lo pessoalmente. Precisamos de mais comunicação. E diz o Salmo 19 que Deus nos deu mais comunicação a seu respeito. Aonde? Na Bíblia, na sua palavra, nas Sagradas Escrituras. Quando abrimos a Bíblia, descobrimos não só que Deus é o Deus Criador, Todo-Poderoso, mas que Ele é o Senhor da aliança. Se você reparar bem nos versículos 7 a 10, você encontrará 6 vezes o título Senhor repetido. É o nome próprio de Deus, o Senhor da aliança, o Deus do seu povo. E Ele fala de si, da sua comunicação, usando vários outros termos aqui. Termos como lei, testemunhos, preceitos, mandamentos, temor, ordenanças. Bem, que tipo de comunicação é essa? Lei, mandamento, ordenança. Não é qualquer tipo de comunicação. O Deus que nos fala aqui não é apenas o Deus que conversa conosco como você conversa com um parente ou um amigo à mesa, ou na praia, ou no parque. Não, este é um Deus que é Senhor, que ordena, que legisla, que manda, que traça rumos e ordens para as suas criaturas. Neste livro nós temos a fala de um Deus soberano, de um Senhor que fala com seus súditos, de um Senhor que fala com seus servos. Então, quando o Senhor fala, os servos param e ouvem. Deus nos fala na sua palavra, paramos tudo para ouvir e atentar para a voz do nosso Criador e Senhor. Ainda mais considerando a qualidade e o efeito dessa comunicação, os versículos 7 a 9 descrevem a comunicação de Deus na Bíblia como perfeita, digna de confiança. Ou seja, tudo que encontramos nesta Bíblia é impecável, é infalível, é totalmente confiável. Bem diferente da nossa comunicação uns com os outros, não é verdade? Porque nós falhamos. Não só na maneira como falamos, às vezes no que nós falamos uns com os outros. Além de mais, diz o texto que a comunicação de Deus, ela é justa, ela é límpida, ela é verdadeira, não contém nada de questionável, de arbitrário ou falso. Bem, mais alguém aqui pode dizer isso a respeito de todas as suas palavras? Algum marido ou esposa? Algum filho ou filha? Pai ou mãe, irmão ou irmã? Empregado ou empregador? Professor ou aluno? Político ou comentarista? Alguém pode dizer de todas as suas palavras que elas são justas, verdadeiras, claras, inteiramente confiáveis? Por ser de uma qualidade ímpar, diz o Salmo, a comunicação de Deus na Bíblia tem um efeito sem igual.
Diz o versículo 7 que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, assim como um gole de água fresca no calor do meio-dia, ou uma refeição farta no final de um longo dia de trabalho. Assim a palavra de Deus revigora a nossa alma. Diz que os testemunhos do Senhor tornam sábios os inexperientes, assim como um professor ou um tutor ensinando um aluno atrasado ou deficiente no seu aprendizado. Diz o versículo 8 que ela nos dá alegria, alegra o coração, traz luz aos olhos, assim como uma boa notícia, uma boa orientação no início de um novo projeto ou de um novo emprego. Poxa, que bom, isso me esclareceu, isso me orientou. Assim a palavra de Deus age conosco. E mais, diz que este efeito não é passageiro, versículo 9, dura para sempre, assim como dura para sempre o temor que é devido ao Deus Criador, ao Senhor que nos fala pela sua palavra. Bem, eu pergunto, o que mais poderia ser desejável, mais desejável do que a própria voz de Deus registrada nessa palavra? Alguém aqui gostaria de propor um tesouro mais valioso do que a palavra de Deus? Mais valioso do que ter as próprias palavras de Deus em mãos? E não é assim que o salmista continua no versículo 10? Dizendo que são mais desejáveis do que ouro, muito ouro, da melhor qualidade, muito ouro puro, e mais doce do que o mel, do que as gotas do favo. Existe algo mais valioso e precioso para nós do que a palavra de Deus? Absolutamente. Nem muito ouro puro, nem a conta bancária cheia, nem o portfólio mais diversificado de investimentos, nenhuma joia rara, nenhum perfume por mais caro chega aos pés desta palavra. Alguém consegue imaginar uma iguaria melhor, que satisfaz mais a alma do que a palavra de Deus? Diz o Salmo, nem doce como o mel, nem o mel mais doce, ou se você gostaria de colocar aqui, nem o churrasco mais saboroso de fim de semana, ou água de coco mais gelada à beira-mar, ou aquele açaí recheado no auge do verão. Nada chega aos pés desta palavra. Mas é assim que nós valorizamos as Sagradas Escrituras. A Bíblia é assim desejável aos seus olhos e à sua alma? Ela é assim preciosa na sua vida? Mais preciosa do que muito ouro? Mais desejável do que o mel mais doce? É para a palavra de Deus que nós corremos em busca de refrigério para a nossa alma, de sabedoria para os nossos passos, de alegria para o nosso coração, de direção para os nossos caminhos. E se nós não buscamos e encontramos essas coisas na palavra de Deus, onde mais você encontrará isso? Onde mais você vai encontrar descanso para a sua alma, alegria para o seu coração e luz para os seus caminhos, se não na Bíblia, na palavra de Deus? Eu te desafio, pode procurar, você não vai encontrar. Pode procurar, mas simplesmente não existe tesouro maior e mais precioso do que a palavra de Deus. Ou como escreveu certa vez o pregador John Wesley: sou uma criatura de um dia apenas, que passa pela vida como uma seta atravessa o ar, até que em alguns momentos não sou mais visto, caio em uma eternidade imutável. Que eu quero conhecer uma coisa, o caminho para o céu. O próprio Deus foi condescendente em ensinar o caminho. Ele o escreveu em um livro. Dê-me esse livro, a qualquer preço, dê-me o livro de Deus. Eu tenho, nele há conhecimento suficiente para mim. Sento-me sozinho, só Deus está aqui. Em sua presença abro e leio o seu livro. Elevo o meu coração ao Pai das luzes, e o que assim aprendo, isso eu ensino. Pergunta: é assim que você valoriza e estima a palavra de Deus como seu tesouro mais precioso? Irmãos e irmãs, jamais nos afastemos deste livro. Devemos ele conosco, provemos sempre dele. Compartilhemos este livro com os nossos filhos, com a nossa família, diariamente.
Nunca nos cansemos de ouvir este livro sendo ensinado e pregado deste púlpito, e jamais deixemos de anunciar a sua mensagem aos que ainda desconhecem. Sim, Deus nos fala pela sua criação, Deus nos fala na sua palavra, mas por último, se Ele nos fala, devemos ouvir e obedecer. Então, crianças, na terceira coluna, logo abaixo dos versículos 11 a 14, podem escrever: devemos ouvir e guardar a palavra de Deus. Devemos ouvir e guardar a palavra de Deus. E logo abaixo você pode desenhar um coração, onde a Bíblia deve ficar bem guardadinha. Pura e simplesmente, se Deus é o Criador, nós somos suas criaturas. Se Ele é o Senhor, nós somos seus servos. E quando Ele fala, devemos ouvir e obedecer. Assim como uma criança que deve ouvir e obedecer às ordens e às orientações dos seus pais e as consequências resultantes da obediência e da desobediência, assim também nós devemos fazer com a palavra de Deus, diz o versículo 11: por elas o teu servo é divertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. Mas assim como nenhuma criança, nenhum filho, nenhuma filha jamais obedeceu perfeitamente aos seus pais, enquanto menos nós obedecemos perfeitamente ao nosso Pai, ao nosso Senhor e Criador, e por isso precisamos do seu perdão, da sua absolvição. É isso que diz o versículo 12. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço, e não só dos erros desconhecidos, cometidos por ignorância, até mesmo dos erros que são conhecidos e intencionais. Precisamos da ajuda de Deus. Versículo 13. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. E assim termina o salmista, versículo 14. Se assim ouvirmos a palavra de Deus, e se assim ela nos confrontar e nos transformar, aí sim, as nossas palavras, e até mesmo os nossos pensamentos, a meditação do nosso coração, serão agradáveis ao Senhor, nossa rocha e nosso resgatador. O que tudo isso nos mostra, irmãos e irmãs? O Deus que nos fala pela sua criação, o Deus que nos fala pela sua palavra, Ele já se revelou suficientemente para que nós o conheçamos e nos tornemos por isso indesculpáveis. Diga à pessoa mais próxima: você é indesculpável. Se você tem olhos para enxergar o sol lá fora, e se você tem uma Bíblia em mãos, você é duplamente indesculpável, porque Deus está falando claramente, continuamente com você. Você está ouvindo? Você está prestando atenção? Mas todo este conhecimento que temos de Deus na criação e na sua palavra não é o suficiente para nos salvar. Não mais do que uma criança pode ser salva de um afogamento somente jogando para ela um guia de primeiros socorros. Vai lá, se vira, se salva. Não, nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que possa perdoar os nossos pecados, a nossa teimosia, a nossa obstinação, a nossa preguiça e indisposição de abrir o livro de Deus e ouvir a sua voz, de abrir os nossos olhos e contemplar a grandeza do nosso Deus. Nós precisamos de um resgatador, do qual o salmista fala no versículo final, um resgatador que jamais fraquejou na sua obediência, que jamais deixou de ouvir a voz de Deus e segui-la e fazê-la por inteiro. Nós precisamos daquele para quem o Salmo 19 aponta. Nós precisamos de Jesus Cristo, o brilhante sol da justiça, que deixou os céus como noivo deixa o seu aposento, veio até a terra, a palavra de Deus se fez carne, aquele que é perfeito, justo por inteiro, veio até nós para morrer numa cruz, perdoar os nossos pecados e transformar nossa maneira de falar, de ouvir, de ver e de viver neste mundo. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso Senhor. Todos aqui conhecem esse Jesus? Todos aqui creem nesse Jesus? Estão servindo? Todos aqui estão ouvindo a voz do Mestre e seguindo
as suas palavras, então que as palavras da sua boca e da minha boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis a Ele, o nosso Senhor Jesus, a nossa rocha e o nosso resgatador. Oremos. Senhor bendito, te louvamos pela tua revelação clara e gloriosa nos céus e na terra, e por essa revelação tão gloriosa que temos em mãos, a tua palavra em nossa própria língua. Ó Senhor, que guardemos este livro com a nossa própria vida, que guardemos este livro como a nossa própria vida, pois nele há vida nessas palavras, há vida naquele que é a palavra viva, Jesus Cristo. E que por todo este ano possamos crescer juntos como igreja nesta palavra, em nossos lares, que cresçamos na leitura, na compreensão e na observação desta palavra, e onde quer que formos, que a tua palavra esteja sempre próxima de nós, para compartilhá-la com todos que ainda não ouviram, não creram e não se renderam a ti. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.